Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e essa aula de hoje nós vamos abordar o tema manejo das principais pragas e doenças da cana-de-açúcar. Bom, vamos começar falando um pouco sobre as doenças da cana-de-açúcar e depois vamos falar um pouco das pragas da cana-de-açúcar. Vale a pena ressaltar, gente, que em qualquer cultura, tanto as pragas como as doenças, elas estão disseminadas na cultura e elas acabam tendo uma convivência, onde em alguns momentos a praga se aproveita da doença, a doença se aproveita da praga. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, que as brocas da cana, elas favorecem alguns danos provocados por fungos na cana-de-açúcar. Então, em função disso, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né, sem perder tempo. E é isso aí, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que comentar é o seguinte: na cana-de-açúcar são detectadas mais de 100 fungos fitopatogênicos, ou fungos, ou vírus, ou bactérias fitopatogênicos, onde, de maneira geral, que tem importância econômica na cultura da cana-de-açúcar, nós vamos relatar basicamente 8 desses patógenos, né? Bom, na cana-de-açúcar, gente, a gente vai partir do seguinte princípio. Em outras culturas, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer pulverização, controle químico. Já na cana-de-açúcar, essa facilidade não existe. A cana-de-açúcar, como vocês podem observar, ela é uma cultura densamente fechada, difícil de aplicar qualquer fungicida ou inseticida, uma vez que o seu porte pode chegar até 4 metros de altura, né? E é uma lavoura que se fecha muito densamente, então as pulverizações em estágios muito avançados para manejo de praga e doenças se tornam praticamente inviáveis. Então, quando se pensa em cana-de-açúcar, em manejo de cana-de-açúcar contra pragas e doenças, a gente tem que pensar em resistência genética, tá? Você não pode pensar nada diferente do que resistência genética. Essa é a principal forma de fazer qualquer tipo de manejo na cultura da cana-de-açúcar. Sabendo disso, vamos então falar das 8 principais doenças, por assim dizer, né? Onde uma delas nós vamos abordar a virose, o mosaico da cana-de-açúcar. Depois vamos falar de 3 bacterioses da cana-de-açúcar: a escaldadura das folhas, as estrias vermelhas e o ractismo da soqueira. E, finalmente, vamos falar um pouco sobre os fungos, e a respeito dos fungos vamos abordar o tema do carvão, a ferrugem, a podridão abacaxi e a podridão vermelha na cultura da cana-de-açúcar. Bom, seguindo mais ou menos essa ordem, a gente tem lá o SCMV, que é o Sugarcane Mosaic Virus, que na cana-de-açúcar ele apresenta esses seguintes sintomas dessa textura, como é que a gente pode dizer? Esse mosqueamento. O nome disso aqui é um mosqueamento, né? Onde a gente vai observar uma mudança de tonalidade, de branco para verde, que ocorre tanto nas folhas mais novas, como no colmo da cana-de-açúcar, como nas folhas mais velhas. E isso a gente vai conseguir facilmente perceber porque não apresenta, como a virose não tem estrutura de reprodução, um vírus não vai apresentar essas estruturas como nós observamos, por exemplo, nos fungos. A gente não vai observar nenhuma estrutura de sobrevivência, nenhuma estrutura de reprodução. O que a gente observa nas folhas da cana-de-açúcar, que são acometidas pelo Sugarcane Mosaic Virus, ou SCMV, é esse escamoteamento, né? Essa tonalidade que vai desde a folha até o colmo e dissemina-se basicamente através de várias espécies de pulgão. Onde o pulgão, antes de se alimentar, antes de escolher o colmo ou a folha que ele vai se alimentar, ele faz diversas picadas de prova. Nessas picadas de prova, ele está escolhendo o material mais adequado. Enquanto ele está contaminado, essas picadas de prova são suficientes para poder fazer o transporte do vírus de uma planta doente para uma planta saudável. E a gente está, onde que poderia ter, então, esse vírus na cultura da cana-de-açúcar no campo? Basicamente, ou existe em toletes infectados na própria cultura, ou
nem plantas daninhas que, porventura, sejam hospedeiras desse fungo. Desse vírus. E o fato de ser um hospedeiro do vírus, uma vez que o pulgão se alimenta tanto da planta daninha como se alimenta de toletes infectados da própria cana, a gente vai observar, então, a fácil disseminação desse vírus, né, desse patógeno. Contudo, vale ressaltar que o vírus, ele não suporta temperaturas elevadas. E aí a gente vai ver que uma metodologia que é usada tanto para o controle de uma bacteriose, um tratamento para o controle de uma bacteriose, como para o controle dessa virose, claro que em menor escala, ela pode ser útil na prevenção e no controle. Como já foi dito, em cana-de-açúcar, basicamente nós temos que fazer uso de variedades resistentes, pessoal. E porque controle de pulgão basicamente não tem eficiência na cultura da cana-de-açúcar, uma vez que é uma praga de difícil controle, e essa praga, então, ela não causa dano primário à planta de açúcar, à planta da cana-de-açúcar, e seu controle torna-se inviável. Assim, em áreas de viveiro, em áreas de baixa infestação, você pode até pensar no hogging. O que seria esse hogging? O hogging seria a retirada das plantas doentes da área. Quando a área apresenta plantas doentes, você pode fazer a retirada dessas plantas doentes e a partir daí, então, você elimina o inóculo primário, tá certo? Qual que é uma excelente forma de fazer a prevenção, no caso, né, do SCMV, né, do Sugarcane Mosaic Virus, na cana-de-açúcar? É a compra de plântulas produzidas em biofábricas, onde essas plantas produzidas em biofábricas, elas, via de regras, elas são isentas de virose, né? E, é claro, rotação de controle de plantas daninhas. E no processo de rotação de cultura, a gente tem que tomar cuidado com essas 3 culturas aqui, olha. 2 monocotiledôneas e uma dicotiledônea. O algodão, ele também é um hospedeiro alternativo para a virose da cana-de-açúcar. E aí, vale ressaltar a importância de você fazer, de novo, rotação com dicotiledônea, mas uma dicotiledônea que não seja hospedeira alternativa da praga em questão, tá certo? Então a gente vai ter o milho, o sorgo como boas culturas. O sorgo, a gente já viu até o sorgo sacarino, que ele é usado no próprio canavial para poder fazer rotação de cultura, uma vez que ele também consegue produzir até 50% do álcool produzido na própria cana-de-açúcar, e pelo fato de ser uma planta que vai crescer em aproximadamente seus 4, 5 meses, você tem um fim de ciclo dessa planta, ela se forma excelente opção na rotação de cultura, desde que você tire a cana, coloque um ciclo de soja ou alguma dicotiledônea que não seja hospedeira, por exemplo, soja, por exemplo, girassol, e o sorgo como sendo uma planta interessante para você recompor a área, já conseguindo extrair alguma coisa de açúcar dessa área. Né? Uma outra planta que é extremamente importante da gente trabalhar já é uma bactéria, que é a escaldadura das folhas, ou Xanthomonas albilineais, né? Bom, qual que é o grande problema dessa planta? Ela coloniza os vasos do xilema, movendo-se sistematicamente, ou seja, ela alcança a planta inteira, da raiz às folhas. E os sintomas que a gente vai observar são esses sintomas relacionados ao murchamento, vai ser discutido mais para frente um pouco. E também tem hospedeiros alternativos. O hospedeiro principal, a cana-de-açúcar, uma vez que a gente está vendo a escaldadura das folhas na cana-de-açúcar, que vai apresentar esse sintoma de queima da folha, né? Como se a folha tivesse sido lambida pelo fogo. E também em hospedeiros alternativos nós temos o milho e o sorgo como sendo plantas capazes de hospedar a escaldadura das folhas no seu material. Bom, qual que é a principal forma de disseminação dessa bacteriose? Uma grande forma de disseminação é ferramenta de corte, principalmente em operações de colheita, né? O facão e a colheitadeira, as operações de colheita. Por que nas operações de colheita? Porque nas operações de colheita você está fazendo ferimento nas socas que estão no campo, e essas socas que estão no campo, elas podem, porventura, irem contaminando uma outra.
né? Mudas contaminadas, uma vez que essas mudas não compradas em viveiro, não compradas em laboratórios ou biofábricas. Então é importante, a gente conversou nas aulas de plantio de cana-de-açúcar, o uso de mudas de cana de primeiro ano, de cana de primeiro corte. Por quê? Porque essas mudas você não terá, teoricamente, ainda passado por nenhuma operação de corte e por isso você tem a chance de uma muda mais isenta, né? Outra forma de disseminação é também de chuvas e ventos, onde bactérias de áreas necrosadas podem ser transportadas pelas chuvas e ventos, e isso favorecido por um estresse. Esse estresse pode ter sido causado pelo frio, por seca, por temperatura, onde em fases mais agudas você vai ter pequenas lacerações feitas no tecido vegetal, e essas lacerações, então, elas podem ser portas de entrada para essa bactéria, tá bom? Controle, como sempre, variedade resistente, mudas sadias, e aqui, gente, um controle que é extremamente importante na cultura da cana-de-açúcar, que é o tratamento térmico, onde basicamente a gente vai ver duas possibilidades de tratamento térmico. Um é o tratamento térmico a 50 graus por 2 horas mais 24 horas de imersão em água a temperatura ambiente. E o outro é o tratamento térmico a 52 graus por 30 minutos, mais 24 horas de imersão em água a temperatura ambiente. Gente, o binômio tempo-temperatura temperatura no tratamento térmico é extremamente importante, uma vez que quando você eleva a temperatura, você não só está interferindo no metabolismo basal do patógeno, no caso nosso, do patógeno causador da escaldadura das folhas, as xanthomonas albilineais, mas também estamos interferindo no metabolismo da própria cana-de-açúcar. Por exemplo, a gema, que é a parte mais nobre do colmo, quando nós pensamos em multiplicação da cana-de-açúcar, e essa gema, então, ela deve ser preservada. E uma das formas de preservar é não sofrer estresse. E quando nós estamos colocando temperatura na gema da cana-de-açúcar, estamos provocando estresse. Para a gente entender melhor o que seria esse tratamento térmico, é literalmente nas canas destinadas à produção de viveiro, você emergir essas canas em uma caixa contendo água a temperatura controlada. Aqui a gente está vendo a temperatura em torno de 52 graus. Se está em torno de 52 graus, o binômio tempo-temperatura para esse tratamento térmico é de 30 minutos, 52 graus. Aqui, algumas formas de nós fazermos tratamento térmico de pequenos lotes, facilitando colocar e retirar o material no tanque de tratamento térmico. Nós temos os tratamentos térmicos podendo ser feitos em cestos, também nós temos os tratamentos térmicos podendo ser feitos em sacolas perfuradas, onde a água pode transitar livremente nesse campo. E aí, pessoal, é isso mesmo, não tem o que fazer. Mergulhe a cana em água quente para você fazer plantio, e somente nas operações de plantio. Uma vez alguns alunos já perguntaram, a gente pode fazer isso com cana colhida? Não faz sentido, né? Se o objetivo é você produzir uma muda com qualidade, não faz sentido você fazer tratamento térmico numa planta colhida, né? E aí alguns podem colocar, por que a dúvida foi colocada? Porque alguns podem falar, mas o material vegetal da cana, ele pode estar contaminado e depois quando você for distribuir ou fazer uma compostagem, não é por aí, né? A própria temperatura ao qual esse material é submetido, muitas vezes o bagaço da cana vai ser levado para ser queimado, ou ele vai para a compostagem, ele vai para pilhas de espera, onde vai ser vendido ou usado na produção de energia por calor. Então, só justifica tratamento térmico contra a escaldadura das folhas quando a gente está pensando em plantio. Mudas, produção de mudas, tá bom? Evitar a contaminação das mudas. Isso sim. Uma outra forma da gente, uma outra bactéria bastante importante da gente pensar a respeito dela são as estrias vermelhas, ou Pseudomonas rubrilineais, né? Ela tem uma distribuição restrita e ela é muito exigente em clima e solo, né? O seu alto impacto está relacionado a uma alta fertilidade do solo. É uma praga, né? É uma doença exigente em plantas extremamente saudáveis, em um ambiente de fertilidade muito alta. O sintoma que a gente vai observar nela é essa rachadura nos colmos, né? E essa rachadura, essa laceração, tanto na folha como internamente nos colmos. A sua disseminação
e condições, a sua disseminação, ela sobrevive no solo e restos de cultura. As condições favoráveis são alta temperatura e chuvas, e os ventos fortes provocando liberação de partículas e de exudados das canas que porventura tenham sido contaminadas. Essa liberação de partícula vai ser provocada em função da própria agitação de uma cana com a outra, e essa agitação acontecendo, promovendo então microfissuras, microlesões entre os colmos, e esses colmos então causando esse tipo de lesão. Bom, o que a gente pode fazer? Variedade resistente, controle, né? Variedade resistente. Outra opção, uso de variedades suscetíveis, desde que os solos estejam com baixa fertilidade ou baixa adubação, né? Não implantar viveiros em áreas que já foram afetadas e não utilizar mudas vindas de áreas afetadas. Como essa bactéria ela tem uma persistência no solo e nos restos culturais, é interessante você não utilizar áreas que tenham passado por detecção dessa bactéria, que bactéria? Causadora das estrias vermelhas, as Pseudomonas rubrilinians. E a partir disso você então vai promover o plantio, a retirada de muda em solos onde não tem relatos dessa bactéria. Ainda nós temos também uma outra bactéria que causa o raquitismo da soqueira, que é a Leishmania chili. E o que essa Leishmania chili faz? Ela coloniza os vasos do xilema, obstruindo. Então, os sintomas do raquitismo da soqueira está estritamente relacionado a déficit hídrico. Uma boa forma da gente identificar isso é observar a própria murchadeira da planta no campo. A gente vai ver as folhas encarquilhadas por falta de água, né? A disseminação, ferramenta de corte, mudas contaminadas. Então, basicamente, a gente está vendo, olha, como um padrão para as doenças de cana-de-açúcar. As mudas contaminadas, tanto para vírus como para bactéria, é importante a gente ter um tratamento mais adequado, né? E controle, de novo, variedades sadias, mudas sadias, variedades resistentes, e uma coisa frequente que deve ser feita no canavial é a limpeza de ferramentas, tá bom? A limpeza das ferramentas no canavial é uma ação extremamente importante para a saúde do próprio canavial, né? Agora vamos então para os fungos. Uma doença fúngica bastante importante é o carvão da cana-de-açúcar, ou o Stilago Staminia, né? O Stilago Staminia. A infecção desse carvão é provocada por teleósporos que germinam e suas hifas infectam basicamente os tecidos meristemáticos. Então, o carvão, como característica principal, você vai observar saindo do meristema, ou seja, da região central da folha da cana-de-açúcar, uma vez que ele vai contaminar os tecidos meristemáticos, os tecidos jovens relacionados ao desenvolvimento da planta da cana. A sua dispersão, ela ocorre basicamente pelo vento. E o chicote, o que são os chicotes? Os chicotes são essas estruturas relacionadas à dispersão do carvão da cana-de-açúcar. Os chicotes, eles produzem bilhões de esporos diariamente, tá? E um detalhe, esse esporo, ele apresenta dormência. O que quer dizer isso? Ele pode ficar inativo quando a cana-de-açúcar ela se apresenta, quando o clima não se apresenta adequado. E aí, altas concentrações de esporos para serem viáveis, há necessidade de clima frio e seco. E um outro fator bastante prejudicial relacionado a essa cultura é que insetos também se alimentam desses chicotes. E aí, pessoal, controle, medidas de controle, variedade resistente e tratamento térmico. Opa, tratamento térmico? Nós temos então tratamento térmico sendo importante. Para controle de quê? Para controle de carvão, tratamentos térmicos sendo importante para controle da escaldadura das folhas. E, por tabela também, a gente pode considerar que o tratamento térmico ele tem a sua eficiência no controle de algumas viroses. Lembrando que nas viroses é mais importante você ter mudas de laboratório, mudas produzidas em ambientes de laboratório, tá joia? Então, voltando aqui ao carvão, tratamento térmico se mostra como uma importante característica para o manejo. E o Hogan.
uma vez que o reconhecimento da planta no campo e a presença do próprio estilágum, que é uma fonte infinita de esporos, por dizer assim, né? É uma fonte infinita, produz bilhões de esporos diariamente. Você fazer a retirada, você ensacar esse carvão, esse chicote, né? Você ensacar esse chicote e fazer até a própria queima em área fora do canavial é extremamente importante, né? Outra doença que tem as suas características de tomar cuidado seria a ferrugem ou a Puccinia melanocéfala, né? Onde a sua infecção ocorre por uredósporos que germinam e as hifas que irão atingir tecidos também meristemáticos. Os sintomas, então, são sintomas clássicos de toda a ferrugem, onde a gente vai observar a produção de uredósporos basicamente na face abaxial da folha. A gente vai ver esse sintoma característico dessa cor ferruginosa mesmo, tanto na face superior como na face de baixo da planta, e a facilidade de disseminação. É tão intensa essa disseminação que ela também vai ocorrer pelo vento, né? Estamos falando de esporos, e esses esporos são disseminados também pelo vento. Condições favoráveis para a ferrugem, altas umidades e temperaturas amenas. Maneira ideal de controle, variedades resistentes, uma vez que nós já comentamos que o controle químico torna-se economicamente inviável. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui tanto nas pragas e doenças que uma medida de controle que era muito útil no passado na cana-de-açúcar e, claro, também era extremamente importante nas operações de colheita, que era a queima da cana-de-açúcar, ela, uma vez da sua proibição, ela limita os controles. Por isso que a gente não fala mais aqui queima, porque quando tinha a possibilidade da queima era importante, era uma medida bastante importante e interessante para a cultura da cana-de-açúcar, mas agora a gente já não tem mais essa liberdade para tratar desse tema. Temos também aqui a podridão abacaxi, ou podridão do abacaxi, causado pela ceratocites paradoxica, e os sintomas dela a gente vai observar que essa mancha, né, provocada por contaminação pela ceratocites de tecido condutivo interno, e não tem esse patógeno, ele não tem um mecanismo próprio para penetrar. Então, a sua penetração basicamente ocorre por ferimentos, né? Qual que é o grande problema da podridão do abacaxi? É que os clamidósporos, ou seja, estruturas de sobrevivência, eles sobrevivem no solo. E a sua disseminação ela vai acontecer pelo vento? Vai. Mas como sobrevive no solo, ela também acontece pela água de solo, pelas próprias mudas contaminadas e principalmente também pelo próprio solo. Condições favoráveis, temperatura baixa, umidade relativamente alta, e uma forma importante de se eliminar isso, a podridão do abacaxi, é você evitar plantios ditos tardios. Esses plantios tardios, gente, vale ressaltar que a gente está comentando aqui da região sudeste, tá? Eu não saberia nesse momento falar agora aqui para nossa região, aqui na Bahia. Mas lá na Bahia a gente considera os plantios tardios de abril a julho. Então, atentem para isso quando a gente fala de plantio tardio. Na verdade, a gente está querendo colocar plantio de abril a julho, tá bom? Lembrando que, de maneira geral, grandes regiões produtoras de cana-de-açúcar estão ali no sudeste, indo em direção ao centro-oeste já. Alguma coisa aqui na Bahia, mas muito pouco. A gente tem muita sorte de estar numa região grande produtora de cana-de-açúcar, né? Outra forma interessante de você pensar no controle, tratamento térmico, né? Mas o tratamento térmico aqui ele é importante desde que você faça a imersão posteriormente ao tratamento térmico dos toletes em solução fungicida, uma vez que essa solução fungicida vai impedir a contaminação da própria cana-de-açúcar no material propagativo. Bom, vale ressaltar também, né, a utilização de mudas de partes jovens, de mudas de partes jovens do colmo. As mudas mais saudáveis sempre são da metade para o terço superior da planta de açúcar. E uma forma também interessante de você promover esse controle da podridão do abacaxi é você fazer uso de promotores de germinação.
uma vez que a planta germina muito rápido, então o clamidósporo que estaria no solo e que estaria acompanhando a planta em tecido jovem, ele não vai ter muito tempo de contato com esse tecido mais jovem, que irá romper o crescimento de forma mais acelerada quando a gente tem promotores de germinação, uma brotação mais homogênea em todo o canavial, né? Temos aqui também a podridão vermelha. Essa podridão vermelha, ela é um fungo clássico, o Coledotricum falcatum. Ele é um fungo oportunista. E essa relação entre a broca e esse fungo, a gente vai observar quando estivermos falando lá das brocas da cana-de-açúcar, de Atreia sacaralis, por exemplo, é uma delas. E essa broca, ela vai promover uma porta de entrada onde o fungo da podridão vermelha, o Coledotricum falcatum, ele vai entrar por essa broca, né, por essa lesão provocada pela broca, e vai promover a deteriorização da sacarose. Sintoma clássico dessa broca é, de fato, essa tonalidade avermelhada no colmo, né? A lesão é a maior fonte de inóculo. E que lesão que a gente está falando? Basicamente, as lesões provocadas pelas brocas, onde as brocas elas facilitam demais a entrada da podridão vermelha. Alguns autores brincam que se não fossem as brocas, a podridão vermelha não seria uma doença tão importante para a cana-de-açúcar, e é verdade, né? A disseminação, ela vai ocorrer pelo fungo, pelo vento, pela chuva, pelas águas de irrigação. Mas e a broca? A broca não vai fazer a disseminação, não? Não. A broca, ela simplesmente vai provocar as lesões. E as lesões, então, abertas no colmo da cana-de-açúcar, vão facilitar com que o vento, a chuva, a água de irrigação traga a estrutura de sobrevivência do fungo e, assim, a planta possa desenvolver os sintomas da doença. Bom, condições favoráveis. Umidade excessiva no solo, com certeza. É uma praga, a podridão vermelha. É um fungo que sobrevive por muitos anos em solo e restos culturais. E é por isso que, nesse caso, por exemplo, variedade resistente nem se fala, né? Mas a eliminação de restos culturais e, se possível, a colocação de uma cultura de rotação de cultura. Por exemplo, nós temos lá soja, girassol, sorgo, enfim, qualquer cultura onde você possa promover uma queda do material vegetativo da cana-de-açúcar, é importante a gente ter isso em mente, né? E, de novo, se você puder também fazer uso de promotores de germinação, como foi sugerido na podridão do abacaxi, esses promotores de germinação vão promover uma boa e rápida brotação, auxiliando também no controle da podridão vermelha. Bom, outras doenças que são importantes, pessoal, para a gente pensar em cana-de-açúcar. A gente tem a mancha parda, a podridão de Fusarium, a mancha amarela, a mancha ocular, o vírus do amarelecimento da folha, mas de maneira geral, esse material ele promove um dano secundário na praga, na cana-de-açúcar, tá bom? Bom, vale ressaltar, eu não falei no início da nossa aula, que esse material, tanto de pragas e doenças, a gente tirou bastante desse livro aqui, olha, né? Cana-de-açúcar, bioenergia, açúcar e álcool, tecnologias e perspectivas. É uma literatura de 2010, bastante interessante, e aqui vocês irão encontrar material para aprofundar muito as aulas de vocês, os estudos de vocês, tá joia? Bom, na sequência, vamos começar a falar um pouco sobre as pragas também, tá bom? Gente, sobre as pragas, eu queria mostrar para vocês a seguinte situação, né? Tirar isso aqui. Sobre as pragas aqui, eu queria mostrar para vocês a seguinte situação. Cana-de-açúcar, manejo das pragas. Opa. Vamos voltar aqui. Isso, estamos aqui, vocês estão me vendo. Bom, tudo bem com vocês, né? Vamos falar aqui então agora um pouco sobre as pragas. Manejo das pragas. Bom, das pragas nós vamos abordar, de novo, esse mesmo material. Cana-de-açúcar, bioenergia, açúcar e etanol. E além desse material, eu vou ilustrar essa aula fazendo uso do Manual de Identificação de Pragas da Cana-de-Açúcar. Tá? Esse Manual de Identificação de Pragas, vocês vão ver, são 220 páginas, mas o interessante desse material não é a gente ficar lendo, é o número de fotos, o número de material que a gente vai ter para poder ilustrar.
tá? O que eu vou fazer? No primeiro momento, nós vamos fazer uma abordagem aqui, olha, sobre as principais pragas da cana-de-açúcar e vamos falar um pouco sobre o manejo e o controle dessas pragas. E, posteriormente, a gente vai relembrar vocês dessas pragas apresentando uma série de imagens e dessas pragas aqui no manual de pragas doenças de cana-de-açúcar. E nesse manual, nós vamos basicamente forçar essa questão dos prejuízos, tá bom? Porque as pragas, elas são grandes geradoras de prejuízo na cultura da cana-de-açúcar, diretamente reduzindo a produção e indiretamente servindo de porta de entrada para outros patógenos, como a gente viu, né, em relação aqui, como a gente viu em relação aqui, ó, a podridão vermelha da cana-de-açúcar, o Coleotricum falcatum, provocando basicamente danos na planta, uma vez que as brocas são grandes parceiras desse fungo na abertura de portas de entrada, tá bom? Então vamos seguir a nossa história aqui, olha, e vamos começar então a falar um pouco sobre as pragas da cana-de-açúcar. Beleza? Começar a nossa parte aqui, falando um pouquinho de praga. Vamos usar nossa apontadora aqui e vamos começar as aulas. Bom, gente, sobre praga, né, vocês já viram muito nas aulas do Carlinhos lá, mas é interessante a gente lembrar que o número de insetos que acontece em qualquer cultura, mas na cana, por exemplo, que é o nosso foco aqui agora, ele é variável. Ele é variável em função da fenologia da planta. O que é isso? O estágio de desenvolvimento da planta, o clima da região, se está mais quente, está mais frio, né? E em alguns casos, essas pragas podem levar a dano econômico. E só então, quando a gente vê o dano econômico acontecendo, é que nós vamos usar, então, o conceito de praga, né? Porque essa praga ela vai estar em desequilíbrio com a cultura, promovendo dano econômico, e esse desequilíbrio pode ser provocado por fatores ecológicos, por exemplo, nível e época de ocorrência. Fatores econômicos, ou seja, por exemplo, o custo, objetivo da cultura. Uma coisa é você estar produzindo cana para silagem, outra coisa é você estar produzindo cana para etanol, né? Outra coisa é você estar produzindo cana para cachaça. E aí você vai ter o valor agregado no produto final capaz ou não de remunerar as suas ações de manejo. Outra é a questão sociais, né? O desenvolvimento da própria região. E também fatores culturais, como, por exemplo, o nível tecnológico do produtor. Você não pode cobrar de um produtor de um nível tecnológico muito baixo, por exemplo, o tratamento térmico das mudas. Não é coerente. Então, é mais interessante você ter algum manejo que auxilie esse produtor a não precisar de algum tratamento térmico do que você sugerir alguma coisa que ele não tem condições de atender, não é verdade? Né? E é claro, as pragas também elas são potencializadas pela interação entre todos esses fatores, né? E aí, gente, são aproximadamente, olha lá, 85 espécies que atacam as lavouras canavieiras no Brasil. Só que nesse material a gente vai abordar basicamente 11 das principais, né? Que vamos fazer um relato breve nesse primeiro momento, e num segundo momento vamos bombardear vocês com bastantes imagens, e para que vocês possam, então, ver um pouco mais desse material, tá bom? Bom, o que a gente vai abordar? O nome, a distribuição, a descrição, o dano e alguma forma de controle. Vamos começar pela broca da cana-de-açúcar, que são as Diatreia sacaralis e a Diatreia flavipenella, né? A Diatreia sacaralis ela vai ocorrer em todo o Brasil. Ela é muito grave, principalmente na região sudeste, ela é bastante intensa lá na região sudeste, mas aqui no Nordeste, por que a gente está falando dessa segunda praga? A Diatreia flavipenella, ela é uma broca também de importância econômica na região norte e nordeste. Alguns estados da região sudeste, mas nada no sul, tá bom? As mariposas, elas vão ter essa tonalidade amarelo-pardo, né, medindo aproximadamente 2,5 cm, fazendo postura na parte dorsal da folha, colocando de 5 a 50 ovos. A gente vai ver as fotos deles aqui em breve. Após 8 dias, esses ovos vão eclodir. As larvas que se alimentam do parênquima da folha, elas vão então fazer essa raspagem na folha. Após 2 semanas, elas migram para a parte mole do colmo, logo acima do nó,
entre a folha e o nó, a região do nó, e seu completo desenvolvimento finaliza-se em média com 40 dias, medindo lá uma larva de aproximadamente 3 centímetros, tá bom? E aqui essa lagarta que a gente está observando aqui, de aproximadamente 3 centímetros no seu estágio de lagarta, né? E essa lagarta, ela vai ficar empulpada por aproximadamente 7 a 14 dias, quando ela finalmente se transforma em uma nova mariposa, tá bom? Bom, os danos econômicos das diatreias, né? As brocas da cana-de-açúcar, por assim dizer, essas duas espécies de brocas do gênero Diatreia, o grande problema delas é provocar o que a gente chama de coração morto. O que é isso? É a morte dessa região do ponteiro da cana-de-açúcar. Essa morte da região acontece por quê? Porque a larva, como ela vai, a lagarta, ela vai se desenvolver na região mole da cana, ela vai buscar justamente provocar seus furos nas regiões mais apicais, ou regiões mais moles de tecido, e vai promover então a morte desse material nessa região. Promovendo essa morte, a gente vai ter perda de peso final do material vegetal. Com o fim do crescimento apical, a planta tem uma tendência de perder a dominância apical e promover então germinações ou brotações laterais. Esse material vai ficar frágil, quebradiço, e sujeito à quebra pelo vento, uma vez que não tem mais a própria estrutura, está fragilizada pelo dano causado pela broca, e a broca vai promover uma porta de entrada para a penetração de fungos causadores da podridão vermelha, né? Como que deve ser feita a amostragem dessa broca no colmo, pessoal? Bom, imagine o seguinte, divida a área, o talhão do canavial, em lotes de aproximadamente 50 hectares. Desse lote, você vai imaginar a seguinte situação. Você vai fazer um X imaginário nesse lote, onde nesse X imaginário você vai criar 5 pontos. Um ponto numa extremidade, o segundo ponto no cruzamento do X, o terceiro ponto na outra extremidade. Volta para poder fazer o fechamento do X e você vai colocar o quarto e o quinto ponto, tá bom? Nesses 5 pontos, de forma aleatória, pegando canas que sejam representativas daquele lote que você está vendo, mesmo tamanho, mesma espessura, número de folha, estado nutricional, você vai pegar aproximadamente 25 amostras. Essas 25 canas, né? Como que vai ser feito isso? 25 canas em cada ponto desse. 25 canas em cada ponto desse, tá bom? E aí, a partir daí dessas 25 canas, como são 5 pontos, você vai pegar, né, 25 vezes 5, você vai pegar 125 canas. Essas 125 canas, você vai abri-las, né, e você vai procurar em todo o seu perfil danos provocados por brocas. Daqui a pouco a gente vai ver bastante foto disso para vocês entenderem. Vocês vão procurar os danos provocados pelas próprias brocas da cana-de-açúcar, tá bom? Bom, qual que é a forma de controle adequada? As melhores formas de controle para as brocas são a liberação de parasitóides na área. E o principal parasitóide é a Cotésia flavips, também produzida em laboratório. Muitas usinas de cana-de-açúcar, elas produzem cotésia dentro da própria usina. E como que é feita a liberação? A liberação é feita quando se conta 10 lagartas por hora por homem, ou seja, um homem trabalhou durante 5 horas. Se ele encontrou 50 lagartas, você vai ter a necessidade de liberar fazer a liberação da cotésia. As liberações são feitas normalmente à tarde, quando mais de 70% das vespas emergem. Porque a gente vai ver no copinho que as vespas elas demoram para emergir, elas vão emergir no fim do dia, na parte da tarde. E cada pote de imigo natural vai ter aproximadamente 10 refis ou 10 massas de ovos que vão sofrer a eclosão dessas lagartas, que devem ser alocadas nas bainhas das folhas, colocadas entre a folha e o colmo, na região. Se aqui passa o colmo, aqui passa a folha, esses copinhos devem ser colocados na região entre a folha e o colmo, tá bom? No sentido da linha,
do canavial. Então, o que é isso? Se o canavial está tendo nesse sentido as linhas e você está observando aqui as entrelinhas, você vai colocar no sentido da linha do canavial. Por quê? Porque se existe corrente de vento no canavial, essa corrente de vento ela vai correr dentro da linha. Ela dificilmente vai conseguir atravessar a parte lateral da cana. Nesse sentido, ela não atravessa. Ela vai correr dentro dos corredores. E isso é importante por quê? Para poder auxiliar na própria movimentação desse inimigo natural dentro do canavial. A recomendação é de aproximadamente 6.000 a 9.000 vespas por hectare vez. Se você fez uma área de 50 mil hectares, qual que é a conta? Vai dar 350.000 vespas. 6 vezes 3, né? 6 vezes 5, 30. Mais ou menos 300.000 vespas por hectare. Parece um número muito grande, mas a produção de cotéis em laboratório também é muito grande. Não se controla os insetos, não vale a pena, né? Não é eficiente você fazer controle de insetos próximo da colheita, ou seja, faltando, por exemplo, lá seus 30 dias para a colheita. Porque o próprio tempo natural para fazer esse manejo já não é mais suficiente e 30 dias antes da colheita, a perda que já tinha acontecido, aconteceu e você não vai conseguir mais recuperar o seu canavial. Bom, controle químico. Ele é feito pela pulverização de inseticidas, mas deve-se pensar muito em função do custo dessa pulverização, né? Usa-se também o método X para mapear e quando encontra-se de 3 ou mais por cento das canas com larvas, ou seja, acima de 3,75 larvas por cana viva, aí pode-se fazer o controle e um produto indicado seria aqui o triflumaron, né? 480 SC de 60 a 80 ml por hectare. Talvez a gente comente um pouco sobre a forma adequada de a gente escolher um material. Talvez, né? Vamos tentar ver como é que vai ser isso nas nossas videoaulas aí, né? Me lembrem na aula. Broca gigante. A broca gigante, ou Telchin licus, ela encontra-se principalmente aqui no Nordeste, recentemente foi encontrada no Mato Grosso e em São Paulo também. O seu hábito é diurno, ela apresenta coloração escura com manchas brancas nas asas, medindo aproximadamente 9 milímetros, menos de 1 centímetro. Fazem postura em touceiras mais velhas, 50 a 100 ovos por vez, que ficam incubados até 14 dias. O período de larva dura 110 dias e, no fim, elas vão construir um abrigo na forma de crisálida, permanecendo nesse abrigo por aproximadamente 30 a 45 dias. Então, essa broca gigante, o seu ciclo de vida é de aproximadamente 6 meses. Em um ano, ela vai ter 2 ciclos apenas. Qual que é o grande problema dessa broca gigante? Elas vivem em galerias subterrâneas. E essas galerias subterrâneas é que são o problema de controle, né? E aí, qual que é a forma, uma das formas mais eficientes de fazer o controle? É catação manual de larvas e crisálidas, usando-se enxadeco. E também adultos capturados com rede ainda pode ser considerado um método recomendado. O maior dano vai ser o coração morto em brotações novas, uma vez que a gente vai ver essa planta colonizando plantas mais... essa praga, desculpa, que praga? A broca gigante colonizando plantas mais jovens. E essa broca gigante colonizar, então, essas plantas mais jovens, a gente vai ter, então, essa dificuldade de fazer o controle dela, tá bom? Podem causar bastante dano. Em cana adulta pode ocorrer perda de peso, tombamento, uma vez que essas brocas elas vão conseguir penetrar na parte basal da cana e as galerias são bastante profundas. A gente vai ver daqui a pouco no material com bastante mais fotos, né? Esse dano é muito sério. O controle, o melhor método ainda é a cadação manual. Imagina, então, você realmente para uma turma de não sei quantos funcionários, quantos forem necessários, para poder fazer a busca. Normalmente essa busca é feita após o corte, na soca, onde a gente vai observar lá as galerias, né? O olho treinado vai conseguir entender as galerias. E com a colheita mecânica, alguns implementos eles estão sendo adicionados nas barras de corte para que o inseticida seja aplicado logo após o corte da cana. Os resultados preliminares desse material estão sendo bem animador. Olha que interessante, você juntar duas operações que até então não eram comuns de se juntar, né? Uma operação de colheita com uma operação de aplicação de algum inseticida. É bastante interessante a gente ver isso, como sendo uma forma de controle, né?
Cupim. Gente, cupim são várias espécies de cupim que atacam a cana-de-açúcar, ocorrem em todas as regiões de plantio, contudo, as suas maiores populações estão no cerrado. Então, a gente vai ver aqui uma espécie, uma quantidade grande de espécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espécies de cupins que, de maneira geral, vão causar danos ao atacar toletes, danificando gemas, o que prejudica a germinação da cana-de-açúcar. A cana adulta atacada, né, em canas adultas, eles vão fazer o ataque de raízes, danificando os entrenós basais, destruindo o tecido, provocando a secagem dos colmos, e estima-se uma perda de 10 toneladas de cana ano por hectare em função dos cupins nos canaviais brasileiros. Né? O controle ideal é um controle preventivo, feito por pulverização no plantio, na etapa da cobertura de muda. Né? O melhor produto utilizado até agora é o fipronil, na dose de 500 gramas de princípio por hectare, e deve ser aplicado o controle químico baseando-se em amostragem ou histórico de área, quando não for possível amostrar. Como que é feita a amostragem? A gente vai observar aqui, olha só, esquema como é que a gente faz a amostragem? A gente pega aqui, olha, em 1 hectare, aproximadamente de 20 em 20 metros, você vai fazer a distribuição de toceiras ou trincheiras para amostragem, e o nível de controle ele vai ocorrer quando? Conforme pelo controle da porcentagem de pontos de presença de cupim ou dano causado. Então, a simples presença de cupim já conta. Né? E aí, nesses 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, nesses 5 vezes 4, 20 pontos de colheita. Se a gente tiver para cada espécie acima de X%, no caso a gente tem de 5 até 40% em função da espécie, há necessidade de fazer controle, tá bom? Número de pontos amostrais conforme a dimensão da área. Se a gente tem até 10 hectares, 3 pontos amostrais são suficientes. Acima de 50 hectares, 5 pontos amostrais já seria suficiente, tá bom? Vale ressaltar também que a cigarrinha das raízes da cana-de-açúcar também respeita esse método de monitoramento, tá bom? E por falar em cigarrinha das raízes, a gente tem lá as marranarvas, né? As marranarvas fimbriolata, a posticata e tem também a indentata, mas a indentata não vai ser nosso objeto de estudo por enquanto, que são bastante importantes. A marranarva posticata, muito importante no Nordeste, e a fimbriolata em todo o território nacional. Bom, os adultos eles vivem em parte aérea das plantas, sugam as seivas das folhas. Os machos são avermelhados e as fêmeas têm uma tonalidade mais escura. A gente vai observar machos avermelhados e as fêmeas com uma tonalidade mais escura. Normalmente os machos também são um pouco menores do que as fêmeas. E os machos são avermelhados medindo 12 milímetros, né, enquanto as fêmeas são um pouco mais escuras, medindo em torno dos seus 114 milímetros. Os ovos são postos nas bainhas das folhas em número de até 100 durante o ciclo de vida. A gente também tem relato de postos de ovos sendo colocados direto na terra, né, principalmente na palhada, de canavial colhido em colheita mecânica. As ninfas vão alojar-se na bainha das folhas e proteger-se com uma espuma característica por algo entre 30 e 60 dias, e o ciclo de vida total vai ser em torno de 80 dias. Então, 3 vezes 6 de 80 dias, né? 80, 160, 160 vezes 2, 270, aproximadamente 4 ciclos de marranarva durante o ano no canavial. Né? A espuma está aqui, essa espuma característica, essa aqui da marranarva posticata, a espuma ocorrendo em parte aérea, e a marranarva fimbriolata, a gente vai ver a espuma ocorrendo na parte basal da planta da cana-de-açúcar. Suas ninfas instalam-se aqui, olha, em raízes, alimentando-se delas, injetando toxinas, causando sua morte e, posteriormente, morte dos perfilhos ou encurtamento de perfilhos, promovendo perda de produção. O grande problema das marranarvas são a injeção de toxinas na planta, promovendo a perda de produção. Bom, o controle deve ser promovido pelo monitoramento da população de uma maneira mais simples, igual aquele esquema em X que a gente relatou, né? Está relatado aqui atrás, só para lembrar vocês, olha. Esse esquema aqui em X, como é feito
para Diatreia saccharalis, né? Esse esquema em X aqui. Vou voltar lá. Controle Maranarva, controle, esquema X. Só que o caminhamento ele é feito por 1 metro. Você escolhe um ponto, em 1 metro você vai procurar sintomas. Maranarva posticata, qual que seria a sua busca? As espumas em parte aérea. Maranarva fimbriolata, a sua busca vai ser em espumas na parte basal, perto do chão, tá bom? Conta-se o número de ninfas e adultos na espuma em 20 pontos por talhão, cada ponto de aproximadamente 1 metro. A duração do teste ele é de aproximadamente 15 dias, então de 15 em 15 dias recomenda-se a confecção de novo monitoramento. O mesmo o controle, né, deve ser feito por inseticidas neonicotinoides, como por exemplo o imidacloprid e tiametoxan. A aplicação de produto deve ser imediata após a detecção do nível de dano. E o nível de dano a gente vai ter basicamente parecido com o nível de dano das brocas, né? Desculpa, dos cupins, nível de dano dos cupins. E o controle biológico, ele via de regra é feito pelo fungo Metarrhizium anisopliae, em época chuvosa, com canavial fechado. A gente vai ter também uma outra praga chamada Migdolos, que é o Migdolos frianus. Esse bastante comum na região do Sudeste e Centro-Oeste, ainda não é muito comum aqui na Bahia. Os machos são pretos e as fêmeas marrons. Ambos medem aproximadamente lá seus 18 e 25 milímetros, né? As fêmeas, após a fecundação, cavam galerias nos solos para depositar os ovos. As larvas podem medir até 40 milímetros. Essas irão formar crisálidas nas partes mais profundas das galerias. Os adultos vão aparecer 3 a 4 meses após essa etapa. E aqui a gente tem esquemas de larvas e adultos do Migdolos frianus. E o dano provocado por essas larvas e adultos, olha só. A gente vê basicamente o dano provocado, uma vez que essas larvas elas vão se alimentar das raízes do canavial, tá bom? Dano econômico, vai ocorrer lá o ataque em reboleira. Vale ressaltar esse ataque em reboleira, gente, porque a movimentação desse inseto no solo é lenta, né? Você tem a movimentação lenta do ponto de inoculação. A sua irradiação ocorre, mas ela ocorre de forma lenta. Então a gente vai ver o Migdolos frianus, né, provocando danos em reboleira e de forma lenta, né? As larvas vão se alimentar, então, como a gente falou, de raízes em regiões mais profundas e posteriormente nos rizomas e até toletes, eventualmente. Os rizomas vão emitir poucas raízes, o que enfraquece muito o canavial, promovendo uma perda muito acentuada de material. O controle pode ser a combinação de boas práticas culturais com inseticidas, a eliminação de soqueiras quando há acúmulo de larvas entre junho e julho, com tríplice gradagem pesada. Por que é interessante a gente fazer a eliminação de soqueira? Porque como os insetos ficam em profundidades, a aplicação de inseticidas, muitas vezes, ela não é favorecida, né? E antes do plantio, né, numa nova área, antes do plantio, você fazer a aplicação de endosulfan em doses altas, né? Com bico de alta vazão. Imagina 12 litros por hectare, um bico de alta vazão. Por quê? Porque a gente quer que esse inseticida ele penetre nas galerias promovidas pelas próprias raízes, ou também promovidos pela própria locomoção da larva no solo, né? No plantio, pode-se aplicar também fipronil sobre a muda, já no suco antes da cobertura, né? Porque você vai ter a cova de plantio, né? O suco de plantio já escavado no canavial. E essas são boas formas de controle, pensando aqui na Migdolos, né? Outra praga que vale a pena falar é a lagarta elasmo, ou Elasmopalpus lignocellus. Ocorre no Brasil inteiro, alimenta-se de folhas e posteriormente da parte inferior do broto, pouco abaixo do nível do solo, ocorrendo principalmente em solos arenosos em período seco. O seu dano econômico é o ataque de brotos na região do colo,
que vão promover o amarelecimento da folha. Posteriormente, vamos observar também lá o sintoma de coração morto, severo, né, do período seco. O controle, uma boa forma de controle é a própria colheita mecanizada, a irrigação ou uso de vinhaça. Não é recomendado o controle químico na lagarta do elasmo. Nós temos também a broca peluda, ou hipoteneuma tautula, que ocorre no sudeste, basicamente, um pouco lá em Alagoas, Pernambuco. Semelhante de Diatreia sacaralis, as lagartas vão abrir galerias nas bases do colmo, propiciando a invasão por fungos, o que resulta na morte do colmo tanto na fase jovem como na fase mais adulta do canavial. Controle, a aplicação na soqueira e após a colheita de inseticidas altamente sistêmicos, por exemplo, carbofuran, e aldicarban, sobre a linha da cana e nas laterais, conforme o porte da lavoura. A gente tem aqui algumas fotos do Hipotenemus tautula, provocando coração morto aqui, muito parecido com a Diatreia sacaralis, Bicudo da cana, ou Metamasius hemipterus e Spherenophyllus leves. O Metamasius hemipterus ocorre em todas as regiões produtoras, enquanto que o Spherenophyllus leves vai ocorrer em São Paulo e no Paraná. Então, no nosso caso, a nossa preocupação maior é com o Metamasius hemipterus. Ambas as espécies são muito parecidas, o macho é menor que a fêmea e mede entre 10 e 15 milímetros. Residem nas touceiras ou abaixo do nível do solo. As larvas vão formar galerias irregulares nos colmos, alimentando-se, em geral, acima do nível do solo. O ciclo de vida de ambas as espécies varia de 3 a 8 meses, onde os adultos preferem os meses mais quentes e as larvas os meses mais frios. Como a gente vai ter um ciclo de vida bem longo, de 3 a 8 meses, a espécie consegue se adaptar a essa mudança de temperatura, até podendo escolher. A gente tem aqui tanto adulto como a larva dessas pragas, e aqui larvas e galerias dos Xenophilus leves na própria cana-de-açúcar. Danos econômicos. Vão atacar a cana-planta e a cana-soca como um todo. Os sintomas, basicamente, amarelecimento, canas mortas na touceira, falha na rebrota, na soca, acúmulo de serragem nas galerias abertas, geralmente maiores que as da Diatreia sacaralis. A Diatreia sacaralis também, a gente vai ver nas fotos, tem acúmulo de serragem. O controle é feito em função de monitoramento de 2 touceiras por hectare, contendo um número de rizomas sadios e atacados, calculando-se a percentagem. A isca vai ser feita com tolete de cana entre 20 e 25 centímetros, impregnando com inseticidas e trocados a cada 20 dias. Essa isca, pessoal, é muito parecida com aquela isca feita para bananeira, tá? Onde você vai usar o próprio tolete da cana infectado com inseticida, abafado sobre o solo, para poder fazer o manejo, o controle dessas pragas. E deve-se destruir a soqueira em área de replantio, uma vez que detectado. E em qual concentração de indivíduos recomenda-se o manejo? Acima de 5%. Infestações acima de 5% recomenda-se o manejo, tá bom? Um outro inseto importante é o pão de galinha, ou Iteneola humilus, e outras espécies também, ocorrem em todas as regiões produtoras. São besouros amarronzados aqui, olha, medindo aproximadamente 30 milímetros. As fêmeas vão opositar próximo ao tolete da soqueira e as larvas alimentando-se das raízes, rebentos e toletes ou rizomas. São recurvadas e persistentes nessa fase por um período de 12 e persistem nessa fase de larva por 12 a 20 meses, tá bom? É isso mesmo. Danos econômicos ocorrem na planta toda. O ataque ocorre em reboleira, pelo seu padrão, eles são insetos de locomoção restrita. O ataque ocorre em reboleira sob baixa infestação, até 3 indivíduos por touceira, então já convém pensar em algum tipo de controle. Durante o desenvolvimento da lavoura, pode-se ter um papel bem benéfico, O controle, o bom preparo do solo tem um papel fundamental em áreas com mais de 5 indivíduos de touceira. Deve-se proteger o controle químico. Controle químico pode ser feito preferencialmente com produtos que têm como princípio ativo
os neonicotinoides, tá bom? E em lavouras adultas, aplicar 30% do produto em parte aérea e, se possível, 70% ao pé da toceira. Então, não adianta fazer controle em parte aérea, tá bom? Outros insetos importantes, a gente vai ter lá as saúvas, alguns nematóides, mas a gente não vai falar muito disso agora não. Lembrando que esse material, de novo, ele foi tirado desse livro aqui, ó, Cana-de-açúcar, Bioenergia, Açúcar e Álcool. Tá joia, pessoal? Antes da gente finalizar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse material, que vai ser o Manual de Identificação de Pragas da Cana. Por que esse material é interessante? Porque ele é bem ilustrado, né? A gente vai ter aqui, olha, uma série de insetos. Aqui vale a pena vocês, quem for mexer com cana-de-açúcar, dar uma lida nisso, né? Porque, na verdade, gente, o que a gente está fazendo aqui com vocês é apresentando as possibilidades, né? Dos vários insetos que existem, das várias pragas que existem. Mas é claro, à medida que você convive com aquela praga, com aquela cultura em questão, que você vai começar a ter a oportunidade de aprofundar cada vez mais os seus estudos com as pragas. Então preste atenção nisso, pode ser importante a gente fazer algum controle, algum manejo, mas para isso, pelo menos a gente está fazendo essa pincelada junto a vocês aí das principais pragas e doenças das culturas, tá bom? Bom, primeira, as diatreias, né? A diatreia flavipenella. A gente vai ver aqui, olha, a postura, né? A postura da diatreia. Vou passar rápido pelas informações escritas e agora vamos focar aqui na informação visual. A postura da diatreia flavipenella, a gente vai ver que as galerias provocadas aqui, por exemplo, raspando a bainha da folha, né? Aqui a própria diatreia, e aqui a raspagem que ela faz na bainha da folha, a galeria dela provocada. Aqui, olha, a diatreia, a galeria, aqui a serragem oriunda justamente da alimentação dela, no caso da bainha da folha. A serragem, a raspagem feita, né, na base do colmo, né, mais aqui sintomas das raspagens das diatreias, mais sintoma de raspagem aqui já com uma galeria sendo feita, né? De novo, a raspagem, olha só aqui, gente, a contaminação né, esqueci o nome da doença agora, daqui a pouco eu lembro, né, a contaminação feita pela bactéria lá na cana-de-açúcar. Esqueci agora, daqui a pouco a gente lembra, né? A lagarta dela já no estágio mais desenvolvido dentro do colmo. Finalmente a lagarta, para a gente ter uma visão dela, da cor, né, da beleza dessa lagarta. O macho com manchas escuras e cabeça amarelada. A presença de manchas escuras na lagarta e a cabeça amarelada dela, caracterizando, né, a diatreia flavipenella, né? Aqui a lagarta perfurando perfilhos novos, provocando lá a questão do coração morto, que a gente vai ver também o coração morto em outras doenças da cana-de-açúcar, né? Galerias horizontais realizadas pela lagarta aqui no colmo, olha. Né? E aqui mais fotos, é interessante a gente ver que as galerias elas se desenvolvem, ficam galerias avantajadas, servindo de porta de entrada para outros patógenos. E aqui, né, sintomas típicos do ataque da lagarta no colmo, várias brocas no colmo, a lagarta os fungos oportunistas, os patógenos oportunistas aqui da cana-de-açúcar. E aqui a podridão, um dano típico da broca, que é a podridão da cana provocada por fungos oportunistas aqui. A gente tem também a Diatreia saccharalis, que também é gênero Diatreia. A gente vai ver aqui, ó, os ovos dela, a massa de ovos amarelada aqui, né, colocadas, no caso, na face inferior da folha, junto à nervura da folha. É comum a gente encontrar ovos nessa região. As raspagens típicas feitas pela larva. Aqui as próprias larvas minúsculas raspando inicialmente o colmo da planta da cana, tentando entrar, e raspando o próprio colmo da planta, né, para poder fazer suas galerias. À medida que elas vão raspando, elas vão perfurando esse colmo, e nessa perfuração do colmo elas vão se desenvolvendo. Olha a diferença dessa diatreia para outra, a presença de manchas amarelo escuro, enquanto que a outra diatreia, a flavipenella, ela tem manchas escuras, né? A lagarta aqui promovendo a sua galeria no interior do colmo, né? Fora do colmo agora, né? Ela já saiu para promover a abertura de galerias em outros ambientes, dentro do colmo novamente, né? Os furos com entrada,
a produção de fezes da lagarta observada aqui na extremidade do colmo, né? As fezes da lagarta aqui fora do orifício da cana-de-açúcar, e aqui a lagarta no seu estágio de pupa, né? A pulpa da lagarta, ela é bastante característica, pessoal. Ela se movimenta, ela fica fazendo movimentos de serpenteio, né? Mas ela não se locomove. Ela apenas se movimenta, ficando dentro da galeria. E, finalmente, o adulto da Diatreia sacaralis aqui já no colmo da cana-de-açúcar, né? É uma asa bem peludinha, solta bastante pelo, essa asa dela. E aqui o sintoma de coração morto, que é justamente essa seca da região do meristema e que, porventura, vai gerar aquelas brotações laterais, enraizamento superficial, a perda de material vegetal, perda de produção, né? Aqui o sintoma de coração morto típico da planta, né? Galerias, várias galerias aqui no perfil, quando a gente já observa a galeria escurecida, dificilmente a gente vai achar a lagarta aqui dentro dessa galeria. E um outro dano que é bastante prejudicial, que é quando a lagarta não só perfura o colmo, né? Ela perfura a gema. E aí você vai ter então a morte do tecido responsável pela propagação, né? E aqui um sintoma da brotação lateral, ó. Outro sintoma aqui de brotação lateral, promovido pela Diatreia sacaralis, uma vez que ela quebrou a dominância apical. Outro sintoma, o enraizamento aéreo, bastante característico também dessas pragas. E por fim, né, a quebra aqui, ó, promovido pelo tecido fragilizado, né? E os sintomas iniciais aqui da podridão realizada pela Diatreia sacaralis. E aqui, um estágio mais avançado da podridão, né? Aqui, ó, sintomas mais avançados da podridão realizada, né? A gente vê até uma mela bacteriana aqui, ó, né? E aí a gente tem vários sintomas aqui promovidos pela diatreia, como, por exemplo, aqui o murchamento devido ao ataque do colmo, que a gente está observando. E, por fim, o detalhamento geral de um canavial onde não tem translocação de material vegetal, e sem a translocação de material vegetal, a gente não tem um bom desenvolvimento do canavial, tá? Massa de ovos parasitados. Ah, aqui é interessante. A gente tem o Trichogramma galloi como sendo um parasitoide. E esse parasitoide, ele parasita os ovos da Diatreia sacaralis. Então, ele paralisa o desenvolvimento da Diatreia sacaralis logo no início. Esses ovos, aqui um outro parasitoide, que é a Cotésia flavips. A Cotésia, ela coloca seus ovos na larva. E as larvas se alimentam da larva da Diatreia sacaralis. E aqui a liberação dos copinhos. Lembra quando a gente falou de medida de controle, fazer a liberação de copinhos? Na parte da tarde, é assim então que é feito, né? A massa criada em laboratório, de preferência após as 3 horas da tarde, você vai fazer a colocação dessa massa no campo para poder ter a liberação, né? Aqui, outro parasitoide também que faz uso da diatreia. Outra lagarta agora, a Elasmopalpus lignocellus, né? O lagarta do elasmo da cana-de-açúcar. Coloração dela, ela tem esse tom esverdeado, marronzado. A gente vai ver que ela é uma lagarta de toceira, né? Lembrando que ela é uma lagarta que fica em toceira da cana-de-açúcar. A gente vai ver aqui o casulo dessas lagartas aqui no chão, olha, o casulo delas no chão, né? E o adulto dessa praga, né? O Hipotenemus tautula também é uma broca que fica em região de toceira, né? É uma broca mais escura, que também é região de toceira, perfurando inicialmente a toceira, como a gente está falando aqui, olha, saindo do orifício do perfílio, né? A gente vai ver aqui, ó, enfim, os vários sintomas dessa praga na toceira da cana-de-açúcar, olha, vale a pena depois vocês observarem com cuidado. A pulpa, a gente encontra essa pulpa junto à toceira, numa região que a gente chama de toco, né? Atacado. Né? A gente vai ver aqui novos perfílios sendo perfurados, enquanto a diatreia a gente vai observar na parte aérea da planta, essa lagarta a gente vai observar nos perfílios, na parte basal, perto da toceira. E, por fim, a gente vai ver o coração morto, mas numa fase mais jovem da própria cana-de-açúcar. Tá bom? A gente vai observar aqui agora as marranarvas, que são insetos sugadores, são as cigarrinhas da cana-de-açúcar. A gente vai ver primeiro aqui, ó, a marranarva fimbriolata, né? Onde o grande problema da marranarva fimbriolata é que ela suga a seiva da cana na região da raiz,
e sugando na região da raiz, ela vai ter esse problema, então, né? O sintoma principal, a principal forma da gente encontrar essa marra-narva no canto é pela presença da espuma, e essa espuma tem função de proteger a ninfa de se secar, dela desidratar no campo, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Então, essa quantidade de espuma aqui, ela é um grande sinal de que está contaminado. A marra-narva fibrillata, que recém-formada, ainda na espuma, ela ainda não mostra a sua diferenciação de cor entre macho e fêmea. Aqui a gente viu um macho, né? A sua cor vermelho e preto aqui, a cor entre vermelho e preto. A fêmea, ela já é uma amarronzada, ela já não é tão, ela não se destaca tanto quanto o macho, né? E também o ataque vai promover esse amarelecimento, essa perda de material aqui na folha. Por quê? Porque o tecido foi prejudicado e pela injeção da toxina que essa marra-narva injeta na planta da cana-de-açúcar. Também vai ter uma diminuição de entrenose, uma vez que a planta começa a morrer, e com a perda da dominância apical vai ter o estímulo de brotações laterais. São sintomas bem característicos. E quando você faz uma abertura no colmo, igual você está observando aqui, essa abertura no colmo, a gente vai ver feixes vasculares aqui, olha, com leves contaminações, levemente contaminados em decorrência da toxina injetada pelo inseto, né? E uma consequente murcha da planta inteira, que a gente vai observando aqui, né? Um apodrecimento, a murcha da planta inteira em função da própria toxina que está sendo liberada aqui. Colmos com sintomas, já vi que a região do colmo ela fica um pouco mais fina, né? Aqui um parasitóide da marra-narva fibrillata, o Anagrus uric, né? Enfim, outras larvas se alimentando, né? E adultos de outros parasitóides também, além, por exemplo, do fungo Metarrhizium contaminando a marra-narva fibrillata, né? E adultos da marra-narva fibrillata intoxicados aqui pelo parasitoide Baticoa apiculata, tá? Onde esse Baticoa apiculata ele vai ele coloniza a ninfa, e a ninfa, quando se desenvolve, ela se desenvolve inviável. É um adulto inviável para a procriação. A marra-narva posticata, ela tem um ciclo muito parecido com a marra-narva fibrillata, e a sua principal característica é que as espumas elas são observadas nas folhas e na bainha das folhas, né? A diferença do adulto, o macho adulto, ele tem essa coloração amarronzada, entre marrom claro e marrom escuro na asa, e a fêmea toda marrom claro. E a gente vai ver então, de novo, esse inseto sendo atacado pelo próprio Metarrhizium, né? Outra praga interessante, o Metamasius hemipterus, né? O curculionídeo rajado da cana-de-açúcar, né? Ele vai ter a produção da sua larva, também no colmo, olha só, nas rachaduras do colmo, né? A larva vai fazendo uso do interior do colmo, né? A gente vê que o casulo dele é bem característico, ele faz um enovelamento das próprias fibras da cana-de-açúcar para se proteger sua larva, então isso é bem característico dessa praga. E por fim, o aspecto do canavial todo atacado, onde a gente vai ver essa depreciação da planta inteira. O Migdolus frianus, né, ou Migdolus, a gente vai ver que ele no chão, né, é uma praga que fica no solo, em profundidade, né, é uma praga bastante importante na cultura da cana-de-açúcar. Aqui ele é adulto. À direita a gente vê a fêmea, aqui. À direita a gente vê o macho, e à esquerda a gente vê a fêmea, tá? Os machos, normalmente, eles são mais bonitos, pessoal, no mundo dos insetos. Eles precisam de ter essa característica para poder cortejar e conquistar a fêmea, né? O detalhamento do adulto fêmea do Migdolus frianus, sem o élitro, na ausência das asas, né? Aqui a gente foi retirado para poder mostrar como é que ele seria. E a larva promovendo esse intenso ataque das raízes da cana-de-açúcar, né? A Sphenophrora levis, né? Também o curculionídeo da cana-de-açúcar, né? A gente vai ver, de novo, essa larva. A grande característica dessa larva é o W na testa, né? A gente consegue observar esse W no primeiro segmento do tórax e, enfim, próximo
aqui no primeiro segmento do tórax e também aqui na testa do inseto. Então, primeiro segmento, a gente vê a presença do W, né? Ele impulpando e ele se desenvolvendo na planta, e os próprios sintomas típicos do ataque de larva na touceira, promovendo lá galerias, etc., com bastante característica. Então, gente, as diatreias, a gente vai observar elas em parte aérea. Os migdólos as outras pragas, a gente vai observar elas em perfilhos, em touceiras. E aí, o grande dano provocado aqui, olha, em reboleira na touceira, porque é devido à sua baixa movimentação. Theoclix, ou a broca gigante da cana-de-açúcar. O ovo dele tem esse formato aqui de carambola, né? Um ovo bastante característico desse inseto. Então, essa é a forma do ovo, né? Essa lagarta, ou essa broca gigante, ela vai se desenvolver a um tamanho bastante avantajado, e a principal forma de manejo, de controle, é a coleta manual mesmo. Não tem o que fazer. Coleta manual desse inseto, né? A gente vê o estado de empupamento deles aqui no campo e tal. Então é bastante interessante. E o adulto dele é essa borboleta. É bastante bonito o adulto mesmo no campo, de ser observado. E aqui os dois adultos acasalando, né, nas folhas de cana-de-açúcar, onde a gente vai observar aqui à esquerda a fêmea e à direita o macho, a fêmea sendo maior do que o macho, à sua direita, né? E aqui uma revoada desses insetos numa plantação de eucalipto próximo a um canavial, né? Os danos provocados na touceira, a gente vê um perfilhamento mal feito aqui em função do próprio dano, grandes áreas perdidas, as falhas em reboleira no próprio canavial. E né, a gente vai ver aqui um monte de espécies de cupins, que são bastante importantes na cana-de-açúcar. E aqui, enfim, o ataque delas, né, o tipo de dano que a gente vai observar como ataque de cupim, é basicamente um dano de raiz e um dano de parte aérea, mas principalmente na base das touceiras, né? E a gente observar as diferentes espécies, como já foi dito, né, a presença de cupins no canavial é importante você monitorar isso aqui para evitar o ataque nas touceiras da cana. E aqui, olha só, uma série de pequenos cupinzeiros no canavial, promovendo realmente um desgaste, né, uma perda muito grande da lavoura, né? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, né? Agradece mais uma vez a nossa conversa e estamos prontos para uma aulinha em breve. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até breve.